Olá, tudo bom, pessoal? Aqui, estamos aqui. Gente, que legal isso aqui, Então, muito bacana. Eu fiquei tentando aqui. Eu avisei um monte de pessoas, convidei para a próxima segunda, para as próximas uhum, 2 segundas, né? uhum. E porque hoje eu queria me ambientar aqui, né? Mas assim, tranquilão, né? É Tranquilão mesmo. uma ferramenta fantástica. Eu convidei É, bastante gente também. Nós temos aqui hoje no grupo 12 pessoas já inscritas, então, tirando eu e você, são umas 10. aham, Mas, de qualquer forma, tudo que a gente fizer aqui, eu estou gravando já, né? Tudo que a gente uhum. fizer aqui fica gravado e as pessoas podem Podem ver depois, e né? a qualquer momento que desejar, entendeu? Então é assim que a gente tem feito lá nos estudos que a gente tem feito todas as quartas e sextas, 9 horas da manhã, de estudo dirigido da Lei 9433 de Eu 90. vi. Então, assim, eu poderia hoje aqui discorrer um pouco sobre Uhum, centros de educação ambiental, não é isso? uhum, Porque acho que pelo menos os educadores ambientais talvez não consigam vir hoje, porque está uhum. todo mundo lotado, né, de eventos por conta da Semana do Meio Ambiente, né? Sim, Mas sim. aí fica gravado, não é isso? E aí eu Fica posso gravado. discorrer, fica Aham, gravado. Então tá aham, bom. Então eu acho que eu posso começar a falar, né? E aí aham, fica gravado para o pessoal, porque eu queria hoje exatamente fazer uma rememoração, sabe, Nelson, sobre o que é centro de educação ambiental, né? E uhum. por que que a gente acha importante, né, os centros de educação ambiental. E Sim. então, Mas a gente é, podia começar falando o que é educação ambiental, né? Porque para a gente começar nivelando, o que é educação ambiental para depois a gente ir nos centros, não acha? beleza, beleza, beleza. Bem, a gente pode falar um pouco, Nelson, da educação ambiental, né, que Uhum, está inscrita nas políticas públicas estruturantes de educação ambiental, né? Porque sim. assim já tem vários autores, tem vários estudos que mostram as múltiplas identidades da educação ambiental, né? As Uhum, múltiplas escolas, os múltiplos grupos, né, que trabalham com educação ambiental. No uhum, entanto, as políticas públicas estruturantes de educação uhum, ambiental do Brasil, uhum, essas políticas trazem como sua identidade política o Tratado de Educação Ambiental de 1992. Claro, antes do Tratado de 92, você tem vários outros documentos e cartas internacionais, inclusive, né, uhum, de conferências que o Brasil efetivamente participou, assinou, mas o Tratado de Educação Ambiental de 92, ele é a grande inspiração das políticas públicas de educação ambiental. uhum, Ele foi elaborado de forma participativa por pessoas do mundo inteiro uhum. que vieram para o Fórum Global de 1992, aqui no Rio de Janeiro. O Fórum Global era aquela dimensão da sociedade civil, do que a gente chama de Rio 92, né? Então, tinha a dimensão oficial e tinha o Fórum Global, que foi no Parque do Flamengo. Sim. E ali, naquelas tendas, foram elaborados vários documentos, da mesma forma como na dimensão oficial documentos foram elaborados, né? A própria Uhum, Agenda 21, no Fórum Global também foram elaborados vários documentos que são chamados os Tratados da Sociedade Civil. Um sim. desses é o Tratado de Educação Ambiental. E esse Tratado de Educação Ambiental, ele afirma, né? Afirma que a educação ambiental ela não é neutra, ela é um ato político. Nesse Tratado de Educação Ambiental, afirma-se
a sustentabilidade, né, o conceito de sustentabilidade, não o conceito de desenvolvimento sustentável. Afirma-se a necessidade de uma formação política para ações de educação ambiental, como intervenção nos territórios, afirma a diversidade, afirma a luta, né, pela diversidade, afirma a luta pelos povos originários, afirma a luta pela justiça ambiental. Então, esse Tratado de Educação Ambiental de 92, ele acabou sendo a referência básica na construção das políticas públicas de educação ambiental e também inspiração para as redes de educação ambiental. As redes de educação ambiental, elas nascem nesse processo, né? Do Fórum Global de 92. Aproveitando que ele tem a presença da Berenice Azevedo e da Shirley Barros, eu quero dizer assim, se quiserem, boa tarde, se quiserem falar, é só apertar o botãozinho aí que o bonequinho vai começar a pular, a gente abre aqui o canal, tá? Mas vamos lá, vamos seguindo. Então, e aí você tem, a partir dessa década de 90, Nelson, a elaboração, né, então, dessas políticas públicas de educação ambiental, agora já com essa face, né, com essa face tendo como inspiração o Tratado de Educação Ambiental. Aí hoje você tem que políticas públicas estruturantes nós temos? Nós temos a Política Nacional de Educação Ambiental, nós temos o Programa Nacional de Educação Ambiental, que já passou por 2 processos de revisão, os 2 processos participativos, né, o último em 2017, então nós já temos uma terceira versão do nosso PRONEA. Nós temos as diretrizes curriculares nacionais de educação ambiental, que são de 2012, e, infelizmente, os sistemas de ensino, isso no Brasil inteiro, mas principalmente no Rio de Janeiro, né, a gente tem dados, eles não elaboraram, não criaram, não construíram os sistemas de ensino não criaram processos formativos para os seus professores em exercício, né, para que eles refletissem sobre as diretrizes curriculares nacionais, que era uma demanda muito grande de nós, professores e educadores ambientais, porque a gente precisava de diretrizes curriculares para dar um pouco mais de eixos orientadores do que seria a educação ambiental no ensino formal. Nós temos também, Nelson... Oi? O que você acha que faltou isso? Essas diretrizes educacionais para que esse tema, né, chegasse aos professores? Olha, Nelson, a gente tem muitas ações de educação ambiental pelo país afora, né? Existem estudos, até alguns estudos, que tentaram sistematizar isso, né? Um estudo já de mais de 10 anos, por exemplo, o que fazem as escolas que dizem que fazem educação ambiental. Por exemplo, é um livro bastante robusto, que foi feito lá um levantamento. No Rio de Janeiro, a gente tem um levantamento mais recente de 2 educadoras ambientais, a Elza Nefa, da UERJ, e a Daisy Keller, que foi inclusive do MEC, na gestão da Raquel Trasber, que foi gestora aqui da Coordenação de Educação Ambiental da Secretaria Estadual de Educação, quando existia, isso anos atrás, e elas fizeram um levantamento para saber o que esses professores, e aí foi focado nas escolas estaduais públicas, o que os professores, se os professores que participaram de formações, né, de educação ambiental, se eles realmente estavam tocando projetos de educação ambiental nas escolas. O resultado não foi muito satisfatório. Então, os professores são formados, passam por vários processos formativos, aquilo acaba sendo interessante para o currículo deste professor,
mas isso não se reflete de forma contínua em projetos da escola. Então, esse é uma primeira reflexão aí para a tua questão. Os professores, vários se formam em processos formativos e acabam não concretizando isso em ações contínuas na escola. As nossas políticas públicas, elas orientam que a educação ambiental no ensino básico, né, no ensino fundamental e no ensino médio, ela se faça não por disciplina, é uma orientação de todas as nossas políticas públicas estruturantes, não é uma disciplina. E aí você tem N formas, né? Você às vezes tem a educação ambiental entra por meio de projetos, ações, às vezes esporádicas. Então, há uma dificuldade muito grande de se concretizar ações contínuas de educação ambiental nas escolas. Primeiro, a formação inicial do professor. Então, há muitos anos, tem vários educadores ambientais, professores de universidades que vêm lutando muito nessa perspectiva, né? Que você precisa levar a questão ambiental para a formação inicial do professor, principalmente nas licenciaturas. Né? Então, o professor, ele se forma lá na sua especialidade, ele se forma naquelas disciplinas, né, pedagógicas, do seu fazer pedagógico, e às vezes aquele professor não tem nenhuma matéria nesse seu curso, né, tanto no bacharelado quanto na licenciatura, sobre a questão ambiental. E aí, quando ele chega na escola, há uma dificuldade muito grande, né, dele concretizar ações e projetos de educação ambiental conforme a orientação das políticas públicas, que tem que ser de forma multidisciplinar, interdisciplinar, né, que tem que se propõe realmente intervenção nos territórios, que tenha uma perspectiva de protagonismo dos jovens, enfim, é muito difícil. Por isso a importância de uma formação contínua dos sistemas de ensino. Então, se a formação, mesmo com toda a luta de vários professores universitários, de tentar, né, levar essa questão para a formação inicial dos professores, essa formação ainda é frágil nesse sentido, mas se tivéssemos uma formação contínua dada pelos próprios sistemas de ensino aos seus professores, isso ficaria minimizado, né? Uma outra questão também a forma como a escola está organizada dificulta ao professor a realização de projetos. Existem muitos professores no país inteiro fazendo excelentes projetos, e não só de educação ambiental, evidentemente, mas são os aguerridos, engajados professores, né? Porque a escola ela não está estruturada para caber realmente projetos contínuos. Eu acho que uma outra questão também, Nelson, é a gestão. Você às vezes muda o governo, né? E aí entram gestores novos. E aí esses gestores, mesmo quando eles, digamos assim, não fragilizam as instâncias de educação ambiental que porventura existam, às vezes eles colocam naqueles cargos pessoas assim muito inexperientes ou que às vezes até desconhecem totalmente o campo da educação ambiental. Então, é necessário também um esforço na gestão de formação ambiental para os funcionários públicos, né? Então são muitas variáveis, sabe, Nelson? São muitas variáveis.
Eu não A sei se vivência é fundamental nesses processos, né? o que a gente, o que o Tratado de Educação Ambiental traz, né? E aí depois outros documentos também, lógico, trazem essa ideia de que a educação ambiental, ela enfatiza o diálogo de saberes, Nelson, Uhum. né? Então, a educação ambiental crítica, a educação ambiental que realmente traz uma perspectiva de justiça socioambiental, ou de justiça ambiental, que traz a perspectiva de fortalecimento dos territórios, que traz a perspectiva da sustentabilidade, ela não pode prescindir do diálogo de saberes. Esse também é uma grande questão a ser enfrentada, né? Porque você ainda tem muito, mesmo naqueles grupos acadêmicos que se afirmam, né? Se afirmam como educadores ambientais nessa perspectiva crítica, emancipatória, etc. e tal, eles às vezes carregam, né, o conceito, né, que hoje se usa muito do epistemicídio. Então, é algo muito paradoxal, sabe? Porque você tem grupos nas universidades que vivem continuamente pesquisando, lutando contra o epistemicídio, né? Contra os saberes ancestrais, os saberes dos povos indígenas, né? Os saberes, enfim, das comunidades, mas eles fazem epistemicídio com grupos que não estão na academia, na universidade, grupos de educação ambiental. Então, é algo bem paradoxal. Mas, continuando, você falando, por exemplo, no ensino formal, o professor, ele carrega nele, né, não só os saberes da sua disciplina, história, português, né, e também os saberes pedagógicos. Ele também carrega os saberes da sua prática docente, né? Então, você tem todo um esforço também de professores universitários ligados às licenciaturas, né? Ligado aos cursos de pedagogia e também os educadores ambientais, tem um esforço já de décadas tentando levar a importância da escrita para esses saberes da prática docente, ou seja, que os professores escrevam esses saberes, né? Porque eles existem, eles são importantes, eles passam de geração para geração. O que ocorre muito, Nelson, no nível das escolas ainda, infelizmente, é que, às vezes, projetos são elaborados, às vezes com muita boa intenção, e levando em conta todos os considerandos que tem lá nas políticas públicas estruturantes de educação ambiental. Mas esses projetos são elaborados no nível central das secretarias de educação, e quando eles vão para a escola, eles não têm uma abertura para um diálogo com esses saberes docentes, com esses saberes da prática docente, que o professor carrega, às vezes, por 20, 30 anos. Então, eles vêm e vão. Eles acabam não tendo uma possibilidade de enraizar-se, né, nas escolas. Mas, assim, mesmo diante de todas essas questões que são que vêm sendo, né, vêm sendo refletidas, né, por vários educadores ambientais, por vários professores nas universidades, educadores ambientais nas redes, educadores ambientais nas ONGs. Mesmo assim, você tem muita coisa boa acontecendo, e que a gente acaba não sabendo, né? E que a gente acaba não tendo a oportunidade de conhecer.
E aí eu acho que o Comitê de Bacia Hidrográfica é um locus importante para o fortalecimento dessas ações de educação ambiental, tanto formal como não formal, né? De fortalecimento do que já existe, sabe? A minha perspectiva não é assim, de inventar a roda, sabe, Nelson? É de o comitê realmente ir aos territórios, entender o que está acontecendo de educação ambiental, verificar o que está acontecendo para traçar uma estratégia de fortalecer o que já existe de bacana. Eu acho que esse seria um papel fundamental. Chile e Berenice, vocês não querem falar alguma coisa? Só apertar o botãozinho aí. Enquanto não aperta o botãozinho, a gente vai falando aqui. Mas seria interessante. Ah, Berenice vai falando. Diga aí, mas Berenice. Boa tarde, gente. Tudo em paz? Tudo em paz. Boa tarde. É que como a gente recebe um convite, né? Igual nós recebemos o convite da professora Kátia Zolfo, no grupo do nosso CBH, aqui dos Rios São Miguel, Vale do Guaporé, aí eu fiquei, bom, vou entrar e vou escutar o que o povo está falando para eu conseguir entender e aí ter uma Oi, você estava percepção me melhor ouvindo? realmente, né? Sim, estou te ouvindo bem. Jaqueline, você estava me ouvindo? Agora eu estou. Agora Quem ficou estava falando baixinho. era a Berenice, né? Peraí. Agora Sim, é a a Berenice Chile quem que está está falando, falando. né? Isso. Eu estava ouvindo bem a Berenice. Agora a Shirley, eu consegui ouvir a Shirley, mas continua, Berenice. Então, e na realidade, observando o que você estava falando com relação à educação ambiental, a questão das águas, enfim, tudo que envolve esse meio ambiente no qual nós estamos inseridos, o CBH tem mesmo uma missão árdua para poder ser, assim, eu diria um elo, né, entre as ações educacionais voltadas para a questão ambiental e a questão de fazer as pessoas entenderem o que é o CBH, porque as pessoas não sabem, é uma coisa inacreditável, a gente coloca o tempo todo, a gente manda, a gente fala, aí quando você fala do CBH, aí, mas o que é isso? Não sei o que é isso. Não é? Parece assim que é uma coisa de outro universo, sei lá, mas enfim, é realmente importante que nós possamos caminhar junto com as entidades educacionais que realizam atividades voltadas para a questão ambiental, porque a água é uma preocupação que tem que ser pensada muito bem. E eu vou dar um exemplo, tá? Eu passei 29 anos sem ir ao lugar onde eu nasci, nas Minas Gerais. Quando eu estive lá, eu era ainda adolescente. Tomei banho no igarapé que tinha, num riozinho que tinha nas terras do meu avô. Havia água corrente por todos os lados, pequenos igarapés, e eu me assombrei 29 anos depois, quando eu voltei, e só tinha pedra, não tem água, uma coisa assim, eu nunca tinha imaginado, que a gente lê, a gente vê na televisão, mas quando você chega e se depara com a situação, é um tanto quanto chocante. O pessoal construiu cisternas, aí vem o caminhão de água de não sei quantos dias para encher aquelas cisternas. Falei, meu Deus do céu, e nós lá em Rondônia, graças a Deus, com tanta água. Mas a preocupação, quem sabe se há 30 anos, 40, 50 anos atrás, as pessoas daquelas localidades tivessem tido essa preocupação, de repente não estaria tudo seco. Então, nós realmente precisamos fazer alguma coisa prática, alguma coisa que dê resultados para que isso não venha a acontecer, nem na região norte, nem nas regiões onde ainda tem muita água, não é verdade? E que nós possamos nos dar as mãos para que essa questão da educação ambiental seja algo realmente que aconteça de verdade, não fique só no papel e projetos bonitos, não, ok? É isso aí. Vamos ouvir a Shirley. Não soube me fazer ouvir. Agora tá certo? Agora está ótimo. Ai, desculpa, eu cliquei no Viva Voz e comecei a falar, desculpa. É que eu nunca usei esse sistema aqui, isso para mim é novo. Deixa eu falar uma coisa, Jaqueline, eu nem sei que eu não peguei o iniciozinho de onde você é,
Eu sou do Mas Rio, adorei. Você é de onde? do Rio de Janeiro. Da Secretaria de Educação? Não, não, não. Eu milito nas redes de educação ambiental, mas eu sou professora do ensino fundamental. Ai, que bacana. Jaqueline, adorei a sua fala. Nossa, 100% pertinente. Sem vontade de aplaudir aqui você falando. Amei. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu queria só, assim, mais um exemplo, para exemplificar um pouco e falar de algo que realmente, como eu ia dizendo, vai ser ao encontro do que você falou, porque a minha formação inicial em graduação é pedagogia e letras, mas eu fiz o meu mestrado em ensino. No entanto, o doutorado eu faço em meio ambiente. E muitas pessoas do meu círculo de convivência, sabe, questionaram muito e ainda questionam. Nossa, por que você faz doutorado em meio ambiente? Menina, assim, o tom que dá é, primeiro, como se menosprezasse a questão do meio ambiente. As pessoas não têm muita noção ainda da importância, sabe? E acham assim que isso não tem a ver, sabe? As pessoas não precisam se apropriar disso, né? Não precisam se envolver nisso. Então as pessoas querem beber água, querem respirar o ar, mas não querem elaborar um pensamento, né, acerca, né, dos recursos naturais e que também tem uma parcela de responsabilidade, né? Ou deveriam ter uma prática para proteção, mas enfim. E eu só queria dizer que a professora Elzanefa, que você citou, né, vai ser minha co-orientadora. E ela realmente já falou, ela já falou desses projetos das escolas estaduais, e ela chegou para mim, né, por causa da orientação que ela está fazendo, e falou: Shirley, às vezes, as pessoas, quando você entrevista, tem que ter muito cuidado. Elas acabam dizendo o que você quer ouvir. Entendeu? Ela falou dessa avaliação que ela fez, porque ela disse assim, os professores nem ficaram muito satisfeitos, porque eles querem, né, eles já sabem o que você quer ouvir, então eles na avaliação querem dizer o que você espera que eles digam, não a verdade, né? O que está acontecendo. Então essa dificuldade que você colocou, de fato ocorre, né? E realmente falta formação, e mesmo cidadão comum, sabe, Jaqueline? Como eu disse a você, falta reconhecer, né? Entende? Que nós somos natureza também, né? Que não dá para você sobreviver se todo o restante não sobreviver, né? Que são vários atores para que o mundo exista e que você possa sobreviver nele. Eu adorei sua fala, viu? Muito obrigada pela Ô, oportunidade. Shirley, Oi. deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. A gente tem aqui como... Eu sou do Rio de Janeiro também, né? Então, a gente está nessa luta aí de fazer com que a gestão das águas, né, caia no gosto das pessoas de uma forma geral. Eu estava só esperando a Jaqueline falar um pouco, porque eu ia até dizer o seguinte: eu estou envolvido com um projeto aqui que o nome do projeto é Esse Rio é Meu. E dentro desse projeto Esse Rio é Meu, existe uma equipe de pessoas que atuam na gestão hídrica, nos comitês de bacias hidrográficas, como eu, que são consultores e que vão ajudar na formação dos professores aí para que eles usem as suas disciplinas para se envolver com a questão do rio. Então, por exemplo, professor de português, né? O professor de português pode usar lá o porquê do nome do rio, né? E trabalhar toda essa lógica do nome do rio, todas as coisas que estão envolvidas nessa temática do rio, né? O professor de ciências, ele vai ter uma abordagem e ele precisa ter digamos, esse input, né? Dessas vertentes da gestão hídrica e ambiental, né, para com a cadeira deles. Então, é um processo muito interessante. Agora, isso também tem aí as complexidades daquele nível que você está atuando. Se o professor lá
básico, né, no início, né? Então é um professor para todas as matérias, então fica mais fácil de Sim, fazer essa interligação, né? E é aí, o na professor medida que a generalista. criança vai subindo no processo educacional, aí vai se diversificando as matérias, né? E aí o processo é um outro processo. Então, a gente está Nelson, né? trabalhando. Se não fosse a pandemia, a gente teria avançado mais ainda nesse processo. Mas eu Sim. vou Ô, passar a bola para a Nelson, Jaqueline contextualizar tá. tudo isso. Eu posso falar só um pouquinho, uma coisa antes, Jaqueline? Claro, claro. Tá, obrigado. Nelson, esse seu projeto já existe ou uma coisa que você quer implantar? Na realidade, ele já existe, inclusive já foi absorvido aqui pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, Uhum. envolvendo duas secretarias, a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Educação. Tá, deixa eu falar. Nessa mesma lógica, a gente estava indo para Recife, só que essa situação da pandemia, né, limitou todo esse processo. Sim, Nelson, a minha experiência, assim, a minha última experiência em sala de aula é na Prefeitura de Duque de Caxias, de educação infantil, né? Então, lá nos chegou o projeto da ONG Guardiões do Mar, Projeto Eduque. Só que o que que nós vemos? Que realmente, você falou assim, o professor generalista tem mais facilidade, de fato, ele pode englobar todas as disciplinas, né? Compete mais a ele fazer esse planejamento assim, né, mais homogêneo, digamos assim. Mas, Nelson, a grande dificuldade de você trabalhar na escola de educação ambiental é, de fato, ser educação ambiental crítica, entende? Porque senão fica assim, tudo muito superficial. Coitado, o professor que não realmente não tem a formação, entende? Se ele trabalha a semana, o dia da árvore, sei lá, o dia do meio ambiente, ou se ele vai catar uma latinha, para ele isso já é muito. Ele trabalha o meio ambiente. Quer dizer, realmente a Jaqueline tem razão. Você precisa atingir lá, sabe, na formação do professor. Então, para ele Então, precisa ter a consciência do que faz para fazer assim um pouco, entre aspas, né, claro, e um pouco melhor, porque às vezes a atitude dele é assim limitada justamente pela falta de formação, porque como ela disse, educação ambiental não entra no currículo. Eu só estou vendo isso também agora, depois que esse projeto chegou lá na creche, é que eu me interessei e fui buscar saber mais e acabei, sabe, desaguando nesse doutorado em meio ambiente. Mas se não fosse isso, certamente eu faria em educação apenas, entende? Na área só de educação. Então me despertou ter o contato com o projeto. Então, o projeto na escola realmente é muito importante, né? É necessário. Inclusive, se você quisesse me dar seu contato, eu preciso mesmo assim analisar mais projetos, sabe, para fazer artigo científico, essas coisas, sabe, Nelson? Se você se prestar a trocar, para mim também vai ser bacana, tá bom? essa é a ideia. É, que eu preciso. A minha orientadora pediu um novo artigo científico para eu procurar um projeto. Eu falei, é muito difícil, Nelson. As pessoas que trabalham nos projetos não têm sempre boa vontade com o pesquisador, assim como eu, que sou uma estudante, né, doutoranda. Eles prendem as informações, sabe? Só nessa ONG que eu consegui ter acesso a relatórios, as coisas de verdade, me tornei amicíssima de uma das pessoas. Então, assim, você, como você falou, tem que agregar forças, né? Se você quer mudar o mundo para melhor, você tem que dar as mãos, né, às pessoas que estão a fim de mudar o mundo, né? Obrigada, Mas Jaqueline. você sabe, Berenice, tem uma questão também que você fala aí com relação aos pesquisadores, né? Isso tá ocorrendo aqui em vários grupos de educação ambiental que eu participo, de redes, das redes de educação ambiental, por exemplo, é que também, às vezes, os pesquisadores, eles vêm daquela forma, apesar de dizerem, né, de se afirmarem como educadores ambientais, críticos, emancipatórios, não sei o quê, na hora que eles vêm conversar com a gente, as pessoas que estão, enfim, nos territórios, né, fazendo educação ambiental,
a pesquisa deles, a forma como eles vêm entrar em contato conosco, é a forma mais positivista possível, sabe? Como se estivéssemos olhando através do microscópio. Não há, às vezes, realmente um diálogo. E eu vou te dizer, aqui no Rio de Janeiro é mais preocupante ainda, porque como são grupos, existem vários grupos que estão em disputa política, né, no que se refere à educação ambiental, às vezes também existem pesquisadores inescrupulosos, sabe? Então, o que está acontecendo também é isso. Vários educadores ambientais estamos nos recusando a conversar com pesquisadores, porque já ocorreu de dissertações e teses que, de forma assim, sabe, muito ruim, sabe, colocaram coisas até falsas com relação a espaços de controle social, enfim. Então, assim, existe sempre é sempre bom quando o pesquisador vem dialogar com os educadores ambientais que estão na base, seja no ensino formal ou não formal, para que a gente possa, né, narrar, para que a gente possa falar, mas realmente a aproximação vai ter que ser bem cuidadosa, porque existe agora esse grande receio. Mas Não a sei gente exatamente, precisa né? ganhar visibilidade, né? Eu acho que Exatamente, é importante exatamente isso, dar visibilidade ao trabalho de quem está na base fazendo, né? Mas você está lá com a orientação da Elza Nefa, e ela é uma pesquisadora séria, né? Então, isso também vai te abrir portas no território, né? Então, que obrigada. legal, que legal. Agora, eu queria chamar a atenção também, ainda com relação ao âmbito formal, né, nas escolas, projetos nas escolas, que boas referências para a gente ver o que está acontecendo de forma mais recente, né, são os arquivos das conferências infanto-juvenis de meio ambiente. Porque uma escola, para fazer parte do processo das conferências, ela tem que fazer a sua conferência na escola, né? E aí ela tem que preparar lá um projeto, né? Então, aqueles levantamentos dos resultados são muito interessantes. Inclusive, a quarta conferência já havia falado sobre a questão da água, mudanças climáticas, mas a quinta conferência, o tema foi água. Então, veja só, escolas do país inteiro, né, se inscreveram no processo da conferência porque estavam trabalhando com o tema água nas suas escolas. Então, assim, às vezes também, é isso que eu acho, quando eu disse lá na frente, Nelson, a importância do comitê não inventar a roda, né? Mas, por exemplo, buscar as escolas que já estavam fazendo projetos sobre água, por exemplo, né? E fortalecer esses projetos de alguma forma, com algum recurso semente, por exemplo, como a gente chama nós, né, as redes de educação ambiental, recursos sementes, né? Existem muitos projetos de organizações bacanas que se deem nas escolas, muitos, muitos. O Nelson citou aí, tem vários, mas a sustentabilidade dos projetos ao longo do tempo tem que para existir essa sustentabilidade dos projetos, a escola tem que estar realmente
tem que abraçar realmente aquele projeto, tem que se sentir pertence, sabe? O sentimento de pertencimento tem que existir, porque às vezes pode ser um belíssimo projeto que em determinado momento uma organização ela está lá dentro da escola favorecendo e ativando esse projeto de alguma forma, porque ela tem recursos para isso, e aí naquele momento é muito bacana. Mas se a gente não enraiza a importância da questão ambiental naquela escola, se esse projeto não é desenvolvido levando em consideração os saberes docentes daquela escola, né, o projeto, a organização vai embora e o projeto acaba. Né? Então, eu vi pouquíssimos. Olha, eu estou na educação ambiental desde 1992. Eu sou signatária do Tratado Internacional de Educação Ambiental. Então, eu estou há muito tempo na seara da educação ambiental e sou professora, né? Sou professora. E eu vi pouquíssimos, eu posso contar nos dedos, projetos que chegam nas escolas, seja o porquê deles, enfim, chegam na escola, no resto do chão da escola, e a sua primeira, digamos, etapa seja um diálogo, uma roda de diálogos, uma roda de saberes com os professores, para saber o que aquela escola faz ou pensa sobre a questão ambiental em 30 anos, por exemplo. Eu conto nos dedos. Projetos que começaram assim. Jaque, deixa eu contar uma coisa interessante aqui. Eu acho que a gente tem mais uma pessoa participando aqui, que é o Fernando Borba. Boa tarde, seja bem-vindo. E se quiser falar, é só apertar aí no meio. Mas eu gosto muito de contar uma história de um professor que eu conheci lá da Bahia, e eu lamento não ter o nome desse professor. Mas, literalmente, ele era um professor e foi atuar em comitê de bacias hidrográficas. Então, o que ele passou a fazer? Ele passou a fazer o seguinte, a dividir a turma dele em 3, e eu digo hoje que tem que ser 4, em 3 grupos, e esses grupos, eles iam identificar uma situação, um problema qualquer num determinado rio, né, geralmente esse rio próximo à escola, e durante o ano inteiro esses grupos iam assim, meio que identificar como é que na gestão hídrica os assuntos eram tratados no comitê. Então, eles literalmente participavam de reuniões de comitê para ver como se posicionava os representantes do poder público, como se posicionava os representantes da sociedade civil e os representantes de órgãos de governo. E aí, depois eles, no final do ano, eles bolavam uma plenária na escola com convite de todos os alunos da escola e iam tratar do problema que eles identificaram no rio, naquele rio que eles estavam olhando, com os olhares de cada um desses segmentos. E era uma plenária que eles chamavam toda era um teatro, né? No final do ano é um teatro onde eles simulam uma plenária, porque dá essa condição de uma avaliação crítica, né? E busca de soluções. E cada olhar, né, dos segmentos podem ser diferenciados, né? Podem ser. E aí o debate ocorreu. Então, foi uma coisa interessante. Eu acrescento mais uma que seria o grupo da entidade delegatária ou das agências de água, e que ficaria a cargo desse grupo fazer o convite
para toda a escola, fazer o registro, né, de vídeo disso e tal, né, e para que isso ganhe mais e mais conhecimento e adesão, ou seja, fazendo com que a educação literalmente aconteça, né? Porque uma outra coisa que a gente tem que entender, e a Jaqueline é especialista nesse assunto, a educação ela não é pontual, né? Ela tem desdobramentos outros, né? E aí os indicadores são importantes para avaliar o quanto que a educação está sendo efetiva. Mas aí contigo, Jaqueline. Não, é assim, esse tipo de exemplo é super, super bacana, Nelson. Existem vários projetos também, assim, super bacanas. Agora, sempre tem essa fase, né, digamos assim, de diagnóstico, de diagnóstico do território, de sensibilização, né, oficinas de sensibilização dos alunos, isso tudo é super necessário. Mas, assim, tem que se avançar, porque, por exemplo, a garotada faz um diagnóstico desse, por exemplo, né? Fazer um diagnóstico da água já implica em certos recursos, né? Recursos mínimos, pelo menos, de equipamento, né? Para a garotada poder, enfim, ter essa oficina de sensibilização, essa oficina de pesquisa, né? Ok, mas e depois? Depois o projeto ele tem que ter continuidade nos recursos para que os alunos construam estratégias de pressão, por exemplo, né? Façam cartas, encaminhamentos para órgãos competentes, possam falar sobre isso, né? Falar sobre o que eles fizeram e sobre o que eles descobriram, por exemplo, no espaço virtual, num blog, consigam fazer pequenos esquetes, né, para enviar, por exemplo, as rádios comunitárias que ainda existem, né, resistem, né, na verdade, colocar, por exemplo, em alguns veículos de comunicação de massa ainda, alguns pequenos jornais, né? Enfim, eu estou dando exemplo assim de alguns projetos que eu conheço que estão nessa labuta aí, né? Mas mas a continuidade do projeto, para ele não acabar, aí a criançada fez o diagnóstico, a criançada participou das oficinas, a criançada entendeu o que está acontecendo, e aí? E esse e aí, às vezes, causa uma decepção, porque não tem e aí, sabe? Porque não tem não tem uma estratégia de sustentabilidade do projeto para o projeto continuar. Continuar, inclusive, com uma geração de alunos, passando para outra geração de alunos tudo isso. Porque aí seria bacana, né? Os alunos mais velhos que participaram, apresentando todo o esforço e todo o percurso do seu projeto para os alunos mais novos que estão chegando na escola. Enfim, eu estou só, assim, torozão de palpite, do que algumas coisas enfim, que já aconteceram dentro dessa lógica que você está falando. Agora, eu trago outro ponto aqui, sabe, Nelson, que o próprio comitê, para ele poder fazer essa articulação, essa ação consciente, direcionada, o próprio comitê também tem que saber o que é educação ambiental, né? No mínimo, a educação ambiental que está inserida nos textos das políticas estruturantes de educação ambiental. Né? E isso também é uma outra luta muito grande, né? Então, às vezes você tá numa instância de educação ambiental de um comitê
e as pessoas mal conhecem as políticas públicas estruturantes, e pior ainda, o que é mais ruim ainda, né? Nem sequer conhece algum dos produtos de todo o esforço dos processos formativos de educação ambiental em água, né? Aqueles livros todos lá da Ana, né? Do processo formativo, que tem as oficinas também, sempre nos Encobres da Vida. Enfim, as pessoas também desconhecem. E se pessoas que integram instâncias de educação ambiental dos comitês desconhecem, você imagina as delegatárias, né? Então, assim, é um esforço, são várias lutas, são várias lutas, porque, assim, nós temos no Rio de Janeiro, saiu um edital recentíssimo sobre educação ambiental, e a delegatária pede no edital que a coordenação tem que ser um engenheiro sênior. Entende? Quer dizer, como se fosse um edital de obra de saneamento. Então, assim, para coordenar um projeto de educação ambiental, a pessoa tem que ter formação em educação ambiental, tem que ter saberes, fazeres também, né? Não é só ter feito um cursinho de educação ambiental, ela tem que ter atuado em educação ambiental. E aí você tem um edital de educação ambiental que uma delegatária não coloca nada disso. Então, assim, são vários caminhos que se entrecruzam com os seus problemas, para que a gente consiga que nesses cruzamentos de caminhos, comitê, escola, uma ONG do território, um movimento social do território, grupos de especialistas nas universidades, para que a gente consiga que nos cruzamentos desse povo todo a gente tenha algo substancial, a gente tem muita luta pela frente, né? Mas a educação ambiental resiste, né, galera? Essa luta começa aqui, né? A gente, de repente, vamos de uma certa forma, fazer de forma continuada esse bate-papo aqui para a gente ir buscando alinhar, né? Porque, literalmente, eu sou um engenheiro, né? Então, toda Nada vez... contra os engenheiros, pelo amor de toda vez que falo desse assunto, eu tenho aqui os meus conceitos, né? E a gente precisa alinhar conceitos. Em função desses alinhamentos de conceitos que a gente vai conseguir progredir, né? E a gente tem trabalhado aí, estamos nos bastidores para propor aqui para o Rio de Janeiro, no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, uma política de educação ambiental hídrica, né? Então, a Jaqueline, se quiser, pode falar um pouco mais sobre esse assunto, mas eu estou dando spoiler aqui, viu, Jaqueline? Você é engenheiro sanitário? Eu sou engenheiro agrimensor, fiz mestrado em engenharia de transporte e doutorado em segurança hídrica pela COP UFRJ. Então, Não é porque a minha orientadora de verdade, a Luciene Pimentel, ela é engenheira sanitária. E eu também vou fazer minha pesquisa com projetos de educação ambiental voltados mais para a questão hídrica, entende? Aí, por isso que eu perguntei se você era um engenheiro sanitário. Então, procura o Berenice, mas eu posso colocar aqui também no nosso grupo? Aí aparece Berenice, porque é Shirley, mas aparece Berenice para você? Aqui, Berenice Azevedo. Ah, tá, não, gente, estou pensando que agora eu estou falando com a Shirley, não é isso? Aparece aqui Shirley vermelhinho, agora é porque tá eu não estava olhando aqui para cima, desculpa, Shirley. Acho que a Berenice já saiu. Agora que eu estou vendo. Eu vou colocar aqui nesse grupo aqui, hoje à noite ou amanhã, eu vou pegar as referências dos livros
das conferências infanto-juvenil, da quinta conferência infanto-juvenil, que foi sobre água, né? Porque Obrigada, Jaqueline. lá tem a listagem das escolas que participaram por estado, Poxa, né? muito obrigada. Pois é, porque aí você pode Gente, sabe que me buscar, indicou? Tá. você pode buscar essas escolas cujo projeto já era sobre água, né? Por isso que elas participaram da quinta Sim. conferência. Talvez, né, isso já Aham. possa ajudar você um pouco. Eu coloco aqui no grupo amanhã as Ah, referências, tá bom? obrigada. Apesar de que eu preciso chegar, Jaqueline, é no projeto, entende? A Hum, escola, eu preciso chegar no projeto, né? A questão do estudo é no projeto, que Então, aí realiza assim, educação ambiental. porque, veja bem, a quinta conferência, ela foi há 2 anos atrás, né? E Sim. aí é, você tem que saber se aquela escola continua com aquele Tá, projeto no tá seu, no, bom. no seu território, né? E como a Uhum. gente tem aí no meio essa pandemia, né? Vários projetos, eles se encerraram, ou não estão funcionando. Entendo. Sim. Exatamente porque as escolas, né, estão nessa confusão por conta da pandemia. Então, assim, aqueles projetos, naquela época da conferência, eles eram projetos que estavam sendo desenvolvidos, né? Tá. Por isso que eles foram escolhidos, né, para participar do processo da conferência infanto-juvenil. Eu não sei dizer, aí você vai ter que ver, né, no Sim. território de abrangência da sua pesquisa, você buscar os que ainda, né, existem, né, digamos assim, Uhum. né? Uhum. E deixa eu falar uma coisa, porque eu não tenho o hábito de usar esse Telegram, né? O contato de vocês permanece nesse grupo? Sim, se você der um toque no na minha descrição, aí vai aparecer o meu número de telefone. Ah, tá. É o mesmo do WhatsApp e também da Jaqueline. Tá. Não sei se a Jaqueline bloqueou, mas se você chegar no meu, chega na Ana. E, Tá de bom. uma forma também, nós temos essa ideia de fazer com que a gestão hídrica chegue a mais e mais pessoas. Eu criei os canais Eu Cuido de Rios, né? Então, você pode também seguir o Cuido de Rios aqui no Telegram, mas eu tenho o Eu Cuido de Rios no YouTube, no Facebook e no Instagram, né? Então, lá no YouTube, a gente tem 156 entrevistas Tá. com gestores hídricos, de uma forma geral, abordando todos os temas. Então, lá tem engenheiro sanitarista, tem professores, tem museólogo, tem uma série de coisas, uma série de representantes de atividades relacionadas à gestão hídrica em todo o Brasil. Poxa, muito obrigada, hein? Vocês estão enriquecendo demais aqui o que eu preciso, né? Continuar nessa pesquisa. Muito obrigada pela oportunidade, Jaqueline e Nelson. Nada, nada. Deixa eu Aqui a gente falar, está quem foi vendo, que me ela pode indicou saber. vocês? Quem me indicou esse grupo? Vocês não perguntaram, né? Como eu apareci aqui? Olha, vê se vocês conhecem o Cledir. Conhecem Cledir? O Cledir é Não, amigo da Kiliane. Conhece Kiliane? Porque esse nome dela é diferente, né? Eu só vejo ela com esse não. nome. Eu assisti uma live, sabe? Uhum. E da Kiliane, né? E aí eu perguntei sobre a questão de projetos também. A Kiliane faz palestra sobre ODS, sabe? Sim, E aí é ela que me indicou o Cledi. No Cledi, que eu falei, comentei qual era a minha pesquisa e tudo. E aí, no momento, ele, né, não pôde me ajudar, porque não era exatamente, ele não lidava exatamente com isso. Mas hoje ele postou esse grupo, gente. Olha, que eu acabei de chegar do hospital, que meu esposo está no CTI, né? Mas Ah, eu, sabe, como ele está melhorzinho, eu almocei e tudo. Aí falei, olha, quer saber? Caiu essa live aqui para mim. Eu vou assistir essa live, vou conversar com as pessoas e
Vou seguir a vida, né? Tem que seguir a vida. Né? Com esperança, mas vou seguir a É um vida. chat de Eu voz. agradeço. Eu não conhecia, estou aqui assim, meio patinando aqui. Mas eu agradeço, viu? A boa vontade de vocês, sobretudo. Mas Eu acho que a gente continua, né? Toda segunda-feira, às 4 horas da tarde, a gente vai estar aqui Olha, passeando. tá bom. eu quero até dizer o seguinte: a ideia é a gente fazer isso aqui de uma forma contínua e agregando pessoas, e chamando gente, para a gente literalmente nivelando aqui os conceitos relacionados à educação ambiental e também conhecer práticas e tal. Então, tem muita gente convidada para isso. Pessoal, a quantidade de convites que eu fiz foi muito grande para que as pessoas viessem a participar disso. E temos assim uma vontade imensa de promover literalmente grandes trocas. Então, a ideia é exatamente a gente promover trocas para que a gente tenha um crescimento coletivo. E aí eu estou focando no ODS 17 da Agenda 2030, né, que é parcerias e meios de implementação. Tá, bacana. Então posso divulgar, né, lá na turma, né? Claro. Fernando, Agora eu não enxergo esse nome completo, não. O nome é Educação Ambiental e, para mim, não aparece o nome todo. Não, depois eu escrevo lá, eu deixo aqui no grupo, que você, seguindo o grupo, a gente vai ter tudo isso aí, né? Tá lá, vai estar lá. E aí, desse papo aqui, ainda vou fazer o seguinte, para promover mais ainda, eu vou gerar, isso aqui gera um podcast, eu jogo lá no YouTube, no canal Eu Cuido de Rio, playlist Educação Ambiental. Então, tudo que a gente falar aqui vai lá para essa playlist da Educação Ambiental, para aquelas pessoas que têm dificuldade ou ainda não estão alinhadas com o Telegram, poder também participar do papo lá como podcast no YouTube. Tá, okay. Legal. Tá, ok. Obrigada. E acaba às 5 horas, é isso? Isso. Tá bom. Olha, então, gente, um abraço enorme. Jaqueline, a gente se vê então de novo, né? Olha, Jaqueline, você, não desmerecendo o Nelson, claro, porque o Nelson parece que é o mediador aqui, né? Mas, Jaqueline, você, dá para ver que você respira, né? Você vive educação ambiental, né? Da melhor maneira possível. Muito tempo. Eu só quero parabenizá-la. Foi um prazer conhecer os dois, viu? Muito obrigada. Prazer também, Shirley. A gente se vê então na segunda-feira. Nelson, assim, gostei muito, Nelson. É a primeira vez assim, que eu participei. Sensacional essa tua ideia aqui, sensacional. Estamos nos despedindo, né? Tchau, gente. Valeu. Abração. Abração, até a semana que vem. Até semana que vem. A gravação disso vai estar lá no grupo, aqui no grupo também, tá? Então, essa gravação, então logo a gente termina, ela vira uma gravação que você pode indicar essa gravação, ou mesmo depois eu vou botar um endereço também de podcast no YouTube, tá? Valeu, gente. Boa tarde, se cuidem. Se cuidem. Boa tarde, fiquem com Deus. Boa tarde. E obrigado pelas participações. Valeu.